Shalom, shalom. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Hoje o quarto dia, né? Quarto dia desse alinhamento, né? Dessa techuvá, dessa preparação para o Yom Kippur. E hoje a gente vai falar um pouquinho, perdão, irmãos, sobre a eternidade. Engraçado, né? Parece que essas coisas estão todas desconectadas em si, mas na verdade elas estão todas ligadas, irmãos. E eu comecei falando, né, que a gente tem que vencer as obras da carne. E na verdade a gente foca muito na carne por causa da nossa mentalidade. Quando a nossa mentalidade é transicionada, é transformada para uma eternidade do reino, as obras da carne já não têm tanto peso em nós. Então, a gente realmente começa a lutar contra outras coisas, como eu disse no começo. A gente leu Eclesiastes ontem, e a gente vai ler, eu nem ia ler esse texto, eu queria me focar em outro, mas eu quero ler com vocês, que diz assim, Eclesiastes 3, versículo 11, que diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Vamos lá. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Você e eu fomos formados e fomos formosos para esse tempo. A gente não seria formoso em outro tempo. Tudo Deus fez formoso para um tempo determinado. Então, nós fazemos parte desse tempo determinado, amém? Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, a gente precisa entender a eternidade. Perdão. Porque qual é o nosso entendimento, né? Quando eu morrer ou quando eu ser arrebatado, eu vou para a eternidade. Eu vou para essa vida eterna, que não tem mais fim. Queridos, a vida já não tem fim. A vida carnal, natural, humana tem fim. Mas a eternidade já existe. Se a gente pegar aqui e olhar a palavra eternidade no original é Olam, que significa longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, eternamente, perpétuo, velho, antigo. Então, a eternidade não está ligada somente ao futuro. A eternidade é o tempo onde Deus habita, aonde tudo está acontecendo e tudo já aconteceu. E o Senhor, nesse texto aqui, né, de Eclesiastes, diz que Deus colocou essa eternidade dentro do coração do homem. Então, nós fomos colocados nessa terra com um propósito. E dentro desse propósito, nós já estamos vivendo a eternidade. Porque nós não começamos a existir agora, nós já estávamos em Deus antes da fundação do mundo, nosso espírito estava em Deus. O Senhor soprou, né, o espírito. Então, nós já estávamos em Deus, nós somos seres eternos, não na natureza humana. E quando eu tenho, queridos, a visão da eternidade, tudo muda. Por que que tudo muda? Porque eu saio da visão desse tempo. Queridos, quando eu pregava na célula, eu já falava sobre isso. Eu vou falar agora, eu acho que eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas eu vou fazer de novo. Eu não sei onde você está aí, se você está na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, eu não sei onde você está. Mas dá uma olhada no ambiente que você está. Olha aí as paredes que estão em volta de você. Olhou? Agora faz isso aqui com a mão. Ok. Você nasceu aqui. E eu vou colocar que você vai viver muito, tá? Você vai viver 100 anos. Então você nasceu aqui, morreu aqui. E aqui é a sua vida de 100 anos. Essa é a sua vida das suas guerras, das suas lutas, da luta contra a carne, contra os demônios. É isso aqui que a gente está vivendo. É isso aqui. E tudo isso aqui, o ambiente que você está, é a eternidade. E muitas vezes nós perdemos a visão do macro, do todo, por causa disso aqui.
isso aqui não é nada, queridos. Quando você entende isso, você entra numa disposição de dar tudo. Porque isso aqui é passageiro, irmãos. Irmãos, ontem eu tinha 18 anos. Sabe? Ontem. Ontem. Eu olho para minha filha, que tem mais de 30 anos já, e às vezes eu fico parada olhando para ela e lembrando, eu grávida dela. E eu falava para minha mãe assim, eu sou das antigas, né? Então, antigamente, com 3 meses, começava a dar papinha para criança, né? Ô, povo sem juízo. Graças a Deus pela medicina hoje. Para entender, né? A digestão do bebê, que não pode, né, irmãos? Ainda bem que Deus guardou minhas filhas. Mas eu falava para minha mãe assim, ai, não vejo a hora dessa neném nascer e ter 3 meses para me dar papinha. Querido, já se passaram mais de 30 anos. E isso aconteceu ontem. Hoje é ela que está criando uma outra criança. Tudo isso que nós vivemos, irmãos, vai passar. Sabe, eu me lembro de uma amiga que foi fazer faculdade de Direito, já bem mais velha, né? Já com os filhos adolescentes. E eu falei para ela na época, falei, Rê, que coragem de começar a faculdade agora, né? Mas eu tava falando não criticando, mas admirando mesmo. E ela falou assim, minha amiga, esses 4 anos vão passar, eu fazendo faculdade ou não. Então, que eles passem eu fazendo alguma coisa. Eu falei, uau. Sabe, hoje ela tá aí, né? Ela é uma pessoa de peso dentro da UAB da cidade. Sabe, irmãos, essa essa nossa vida, ela vai passar. Mas o como ela vai passar, o como isso vai se dar, o como isso vai acontecer, depende da nossa caminhada. E daí, irmãos, será que vale a pena eu pôr a perder tudo isso por causa disso? Pensa aí. Sabe? Nós precisamos ter a visão. Quando eu tenho a visão da eternidade, tudo muda, irmãos. Porque daí eu começo a ver que tudo aquilo que eu luto, por exemplo, eu sempre falo para vocês que minha casa é pequena, né? E eu quero uma casa grande. Lógico que eu quero, irmãos. Eu oro, eu falo, Deus, uma casa grande, me ajuda, né? Ou ter outra casa, ou reformar essa daqui. Eu quero, eu sonho com isso. É normal e é saudável isso. Mas isso aqui não é o meu movimento. Que, querido, Jesus foi preparar a mansão para mim. Se eu tiver casa grande aqui ou não tiver, Jesus foi preparar a mansão para mim. Casas onde as ruas são de ouro. Eu vou governar com Cristo, irmãos. Eu estou lutando para isso. Então isso aqui se torna pequeno. Isso aqui se torna o que realmente é. Eu não sou daqui. Irmãos, quem caminha comigo sabe, eu falo assim, gente, ET existe. Nós somos os ETs. O que é ET? É extraterrestre, é fora da Terra. Nós não somos dessa Terra. Nós estamos de passagem. E essa nossa passagem, ela tem que ser uma passagem muito bem executada. Jesus disse, olha, faça os cálculos. Ela tem que ser bem projetada, porque ela vai determinar tudo o que vai acontecer no pós. E esse, queridos, o meu propósito a longo, agora o meu propósito a longo prazo é esse. É viver o propósito de Deus aqui com o meu propósito de chegar lá. Então eu preciso entender, queridos, eu preciso entender que o propósito é maior do que eu. É, dentro de uma geração que se coloca como topo, né? Como o centro, né? Eu não posso sofrer, se isso aqui me causa dor não é de Deus.
Eu preciso excluir da minha vida pessoas tóxicas. Dentro de uma geração que se coloca no centro, eu vim aqui para quebrar isso e falar assim: ei, existem coisas maiores do que você. E eu posso te falar uma coisa? Quem não tem a visão certa vai olhar e falar assim: não aceito. Eu não vou renunciar a nada por causa disso aqui, não. Mas quem tem a visão correta, irmãos, eu olho e falo assim: Deus, uau, o teu propósito é enorme. A eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. E o Senhor me incluiu nisso. Ai, queridos, eu me sinto muito honrada por Deus. Porque o Senhor me incluiu. Mesmo eu tendo sido daqueles que negaram a Ele, mesmo eu tendo feito parte de um povo indigno, o Senhor me incluiu. Sabe? E eu faço parte agora dessa eternidade. Mas eu não faço parte como alguém que, a vida eterna. Não, queridos, eu faço parte de uma forma atuante. E é isso que eu quero alinhar nesse tempo. Existe algo que é maior do que você, o propósito. Mas o Senhor te incluiu dentro dele. Dentro do propósito geral, o Senhor te incluiu com um propósito específico. Mas uma coisa não está desvinculada da outra. Irmãos, deixa eu ler aqui com vocês. Já para a gente encerrar. Deixa eu achar aqui. João, 1 João 2,17 diz assim. Eu vou ler 15, 16, 17. Vou ler na versão a mensagem, tá? Não amem os costumes do mundo. Não ame isso aqui, irmãos. Não amem os valores deste mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Presta atenção. Não é que sufoca o amor do Pai. Sufoca o amor do Pai em mim. Porque tira o meu foco. Sufoca. Tira o meu foco do lugar certo. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Foi ontem que a gente falou sobre as motivações? Então, esses desejos, essas motivações erradas, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. Por que o afasta, queridos? Porque é pecado. Pecado nos afasta de Deus. O mundo e seus desejos, o mundo e os desejos do mundo e aquilo que está ligado ao mundo vai passar. Mas quem faz o que Deus quer, quem renuncia os seus desejos para fazer o que Deus quer, olha o que está escrito na versão, a mensagem, está garantido na eternidade. Aqui, queridos, o garantido na eternidade é todos nós estamos, mas garantido na eternidade com o Senhor. Então, que hoje, né, nesse dia, o seu coração esteja em arrependimento por ter uma visão focada nesse mundo. Sabe? Eu vou fazer mesmo. A gente só tem uma vida. Vou beber, vou colocar coisa da carne agora, irmãos? Vamos colocar aqui nos tira do propósito? Vou beber, vou masturbar, vou ver pornografia, vou trair. A vida é só uma e eu tenho que aproveitar ela. A vida na carne é só uma. Mas a vida eterna não tem fim. E as minhas atitudes aqui determinam que lugar na eternidade eu vou passar. Inclusive, se eu vou passar
no inferno, se eu vou passar com o Senhor, se eu vou passar servindo, se eu vou passar reinando. Tudo isso é determinado pelas minhas atitudes. Não deixe que isso aqui anule isso aqui. Vale a pena, irmãos. Vale a pena entregar tudo para viver o propósito do Senhor. Então, que hoje o nosso dia de arrependimento seja: Deus, me perdoa por estar focado nesse mundo. Me perdoa pela vaidade do meu coração, por amar esse mundo. Lê esse texto de novo, queridos. 1 João 2, do 15 ao 17. Leia, releia. Leia em várias versões. Me perdoa, Senhor, por amar o mundo. Me perdoa, Deus, por desejar o mundo. Me perdoa, Deus, por não buscar viver o teu propósito, porque eu estou vivendo os valores deste mundo. Me perdoa, Deus, por às vezes até fazer coisas mais focado em mim mesmo, focado em como vão me ver, em como que eu vou me sentir, e não focado no propósito original do Senhor. O Senhor te abençoe, irmãos, que o Senhor te guarde, te proteja, que o seu coração seja uma terra fértil, para o Senhor trabalhar, moldar e te alinhar ao propósito dele. O Senhor te abençoe poderosamente. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.